Sabe quando uma coisa parece não bater com a outra? Imagina só, uma organização que bate no peito para falar de liberdade religiosa, mas que ao mesmo tempo faz questão de ter um livro sagrado específico sempre à mostra em seus rituais. Parece uma baita contradição, né? Pois é exatamente esse paradoxo fascinante da maçonaria que a gente vai desvendar hoje. A pergunta que não quer calar é essa: se a ideia principal é juntar pessoas de diferentes religiões, por que parece que há uma preferência por um texto? É uma pergunta bem complexa e a resposta, olha, ela diz muito sobre como a maçonaria é estruturada e sobre a sua história. Ok, então vamos começar a desembolar esse nó. E para fazer isso, a gente precisa primeiro entender um princípio que é a base de tudo para cada membro: a liberdade de fé. E aqui entra um conceito que é o pulo do gato, o volume da lei sagrada, ou VLS. O mais importante aqui é entender que o VLS não é, necessariamente, um livro específico. Ele é o texto que o próprio candidato à maçonaria considera sagrado. É em cima desse livro que o juramento é feito, o que torna tudo um compromisso pessoal, de consciência. E essa regra é bem flexível, viu? O VLS pode ser a Bíblia para um cristão, a Torá para um judeu, o Alcorão para um muçulmano, ou até mesmo os Vedas para um hindu. O que importa de verdade é que o juramento seja sincero e tenha um significado real para quem está prestando. Certo. Mas se existe toda essa liberdade para cada um, de onde é que vem a exigência da Bíblia? Para responder isso, a gente precisa mudar um pouco o foco, sair do indivíduo e olhar para a fundação da instituição em si. E aqui está o coração de toda a questão. Toda a estrutura de rituais da maçonaria, do jeito que a gente conhece, é baseada numa história principal, a lenda da construção do Templo de Salomão. Essa é a narrativa fundamental. E essa conexão é muito profunda. Pensa só, os principais símbolos da maçonaria. O próprio templo, as famosas colunas J e B, a figura lendária de Irã Abif, as ferramentas. Tudo isso vem direto das escrituras judaico-cristãs. Portanto, o ponto-chave é o seguinte: a Bíblia, nesse contexto, funciona como se fosse o roteiro de uma peça de teatro. Sem os textos que descrevem a construção do templo, toda a simbologia e as cerimônias simplesmente perderiam o sentido. Elas não teriam contexto. Ok, então de um lado a gente tem a liberdade de cada um e do outro esse roteiro da instituição. Como é que essas duas coisas conseguem existir juntas? É aqui que o paradoxo se resolve, com uma distinção muito, muito clara. A solução para esse paradoxo está na separação de papéis. Dentro da loja, a Bíblia funciona como a planta baixa, a planta arquitetônica da cerimônia. Mas, para a consciência do maçom, o que guia a interpretação da lei moral é o seu livro sagrado pessoal, o seu VLS. Tem uma frase na fonte original que descreve isso de uma forma que eu acho perfeita. A Bíblia ali não é um instrumento para converter ninguém, ela é vista como um objeto litúrgico de arquitetura. A função dela é dar a estrutura para o ritual e não impor uma teologia para ninguém. E pode acreditar, essa distinção não é só uma discussão filosófica. Ela teve consequências históricas gigantescas. Na verdade, esse princípio foi tão importante que levou à maior divisão da história da maçonaria moderna. O que aconteceu foi o seguinte: em 1877, o Grande Oriente da França decidiu que a crença em um ser supremo e a presença do volume da lei sagrada não iam ser mais obrigatórias. A resposta da Grande Loja Unida da Inglaterra, a GLUI, foi imediata e bem dura. Eles declararam os franceses irregulares, cortaram relações e criaram um racha que dura até hoje. Esse evento todo acabou consolidando um conceito-chave, a regularidade maçônica. Basicamente, é um conjunto de princípios que não se negocia, os chamados landmarks. Para um corpo maçônico ser considerado regular e ser reconhecido pela GLUI, ele precisa seguir esses princípios. E um dos mais importantes é justamente ter o volume da lei sagrada no altar. Assim, a gente consegue ver essa filosofia toda funcionando em 3 níveis diferentes. Para o candidato, vale qualquer livro sagrado, para garantir que o juramento seja de coração. Para a loja, a Bíblia tem que estar lá, como base histórica do ritual. E para a instituição como um todo, o objetivo maior é defender a liberdade religiosa, tentando unir as pessoas onde a religião às vezes acaba separando. No fim das contas, tudo isso nos leva a uma reflexão muito maior. É um equilíbrio delicado entre manter a tradição e ser inclusivo. E fica no ar uma pergunta:
Será que uma tradição, com raízes tão profundas em uma história específica, consegue de fato evoluir, se modernizar, sem correr o risco de perder justamente os símbolos que dão a ela todo o seu significado? É uma questão fascinante para a gente pensar.